pessoal! No entrevista de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que muitas vezes vira piada entre a juventude atual. Hoje nós vamos falar sobre o autismo. E para falar com mais propriedade nesse assunto, nada melhor do que alguém que convive com a condição. Então, para isso, eu trouxe para conversar com a gente hoje a Laura. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Laura e muito obrigada por ter feito esse convite. Então, eu convivo com uma criança autista, ele é meu irmão, ele se chama João Neto e eu vim explicar um pouco para vocês sobre como é esse transtorno do espectro autista. E para falar um pouco então, começar a apresentar um pouco o assunto, você poderia falar pra gente qual é o suporte do João? Então, o João Neto, ele tem suporte 3, só que ele está meio que transicionando para o suporte 2. Por quê? Porque o suporte 3 é quando a criança, ela não fala, ela não compreende o que está fazendo, ela não entende basicamente nada. Por exemplo, você pede para ela fazer algo, por exemplo, pega aquilo ali para mim, ela não identifica, ela não consegue andar, por exemplo, direito, por exemplo, ela anda com o pezinho meio assim. Então tem várias coisas para conseguir mudar esse suporte. Só que graças a Deus agora tem terapia para essas crianças que a prefeitura proporciona e também tem como pagar, só que a prefeitura também está proporcionando agora. E o meu irmão, ele está conseguindo abaixar do nível 3 para o nível 2, porque agora ele está começando a compreender, a entender melhor as coisas, então ele está conseguindo abaixar o suporte. E como que foi quando vocês descobriram? Quando vocês descobriram isso e como foi a reação da família para descobrir? Então, a gente descobriu isso quando meu irmão tinha, 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses mais ou menos, porque assim, desde pequenininho, a minha mãe percebeu que o meu irmão ele era muito diferente de mim com a minha irmã, porque ele é o 3º filho. Então assim, é bem notável a diferença. Só que a minha mãe, ela não entendia muito do assunto, ela era meio leiga. Então ela começou a pesquisar e ela começou a ver vídeos e com isso aí ela começou a perceber os comportamentos do meu irmão. Mesmo ele sendo bebê, ela já conseguia ver diferenças que eram diferentes das outras crianças. Como, por exemplo, o olhar do meu irmão, ele é vago. Por exemplo, a maioria das crianças autistas, não estou falando que, por exemplo, todas têm a mesma condição, todas fazem a mesma coisa. Não, porque são capacidades diferentes, coisas totalmente diferentes. Só que o meu irmão, ele tinha um olhar vago. Ele não era igual as outras criancinhas que, por exemplo, tentavam falar, tipo, mamãe, papai, tipo, balbuciar algo. Ele não conseguia sentar direito, ele demorou muito para sentar. Meu irmão, ele demorou muito para começar a engatinhar. Então, por exemplo, primeiro ele se arrastava no chão. Ele se arrastava, ele não sabia engatinhar. A gente, chegou a achar que ele não ia conseguir andar, porque, ele foi andar com quase 2 anos, 1 ano e 8 meses, eu acho. E tipo assim, é muito perceptível essa diferença de uma criança autista para uma criança que não tem autismo. E sobre como minha família reagiu, minha mãe estava comentando com os meus familiares, por exemplo, com a minha avó, com quem ela é mais próxima, e eles falaram para ela ir ver, fazer o teste, né? Porque assim, para quem não sabe, o autismo ele não tem um teste certo, por exemplo, ir na neuropsicóloga e, por exemplo, fazer um teste para ver se você é autista, como, por exemplo, para ver se você tem TDAH, hiperatividade ou síndrome de Down. Não, você vê que a criança é autista através do comportamental dessa criança. E também não tem ainda estudos que mostram certamente da onde surgiu o autismo. Certo, e como a sua mãe, o seu pai, os familiares, assim, vocês reagiram quando descobriram a condição do João? Então, a minha mãe, ela ficou meio assim, no começo ela ficou não triste por, nossa, vou ter um filho autista, mas triste por saber como as pessoas no mundo hoje em dia tratam crianças desse jeito, com diferença, sabendo que, por exemplo, podiam maltratar ele, podiam, enfim, fazer grande diferença. Minha mãe, ela chegou no começo, só que assim, ela aceitou, ela foi atrás. O meu pai, ele é meio ignorante com essas coisas, ele era, pelo menos. Ele não aceitou no começo, ele achava que era maluquice da coisa da minha mãe, falava que ela estava procurando doença para pôr no meu irmão, que ele não era, que ele estava procurando doença, e a família toda do meu pai achou que era coisa tonta, coisa trouxa, e que não tinha nada a ver, que ele só era diferente porque ele tinha o tempo dele. Então a minha mãe sofreu, além de sofrer com o que o meu irmão estava passando, ela também sofria com preconceito da própria família por ninguém aceitar. Meu pai, ele é muito ignorante, então ele é meio grosso, e ele não acreditava, nossa, ele meio que não, nunca. Só que as minhas tias, por exemplo, elas aceitaram muito bem, todo mundo aceitou super bem. A minha avó por parte de mãe, só a família do meu pai mesmo. Só que aí depois, conforme o meu irmão foi conseguindo passar no médico,
porque assim, tem um laudo, né? Ele passou em 3 médicos, ele conseguiu 3 laudos comprovando que ele era autista, então não tinha como falar que era coisa da cabeça da minha mãe. Então aí meu pai começou a aceitar e tipo, entender o que realmente era. Ele começou a tentar escutar a minha mãe, que não era, por exemplo, nossa, ele tem problema, ele não vai conseguir fazer nada. Não, é uma condição que ele leva pra vida, que vai ter que aprender a lidar com isso. E como que o João, ele lida, agora ele imagino que esteja com 3, 4 anos, como que ele lida com a escola, quais são as dificuldades no convívio da família mesmo, em casa, escola? Então, no começo, meu irmão, ele era muito difícil, por exemplo, de entender, até hoje um pouco, só que ele melhorou um pouco nisso, de entender o não, de entender o que pode e o que não pode. Meu irmão agora ele começou a entender as coisas, como por exemplo, a pegar uma coisa e jogar no lixo, a pegar um copo para beber água, ele mesmo vai no filtro de casa, coloca água. Só que antes ele não sabia nem brincar com o brinquedo, ele não sabia tipo, ter a capacidade de pegar a bola e brincar. Ele olhava pro brinquedo, jogava para trás, os carrinhos ele não sabia. Então, uma coisa que melhorou muito foi a terapia que ele faz para conseguir, por exemplo, na terapia ele tem fono, ele tem nutricionista, ele tem osteós, terapeutas ocupacionais, psiquiatra, tudo então para ajudar a fazer ele desenvolver. E uma coisa que tipo, melhorou muito, muito nele foi a escolinha, porque com a escolinha ele conseguiu, por exemplo, a ter mais coordenação motora, a compreender que, por exemplo, conviver mesmo em conjunto. Porque lá em casa, como a gente é mais velha, a gente meio que deixava ele fazer as coisas que ele queria e ele não entendia muito do que é não. Se fazia não, ele chorava, deitava no chão, rolava. Agora ele tá mais leva pra essas coisas, sabe? Ele tá conseguindo viver mais em conjunto e ele tá melhorando muito. Antes, quando uma pessoa que ele não conhecia chegava perto dele, ele chorava, se escondia, se batia. Agora ele tá mais maleável pra essas coisas, ele consegue primeiro chegar perto, conversar não, porque o meu irmão não fala, mas tipo, brincar, sabe? Ele agora tá bem melhor. E na escola, ele tem alguém que fica com ele ou ele é só ele e as crianças mesmo, como as outras crianças? Não normais, né, mas sem o transtorno. Sim, eu entendi. Então, normalmente tem crianças que têm sim suas cuidadoras, só que o meu irmão, a professora, ela falou assim que ela não queria que tivesse cuidadora pra ele, que ela queria compreender melhor o transtorno e ajudar ele. Ela queria desenvolver as atividades e fazer e ajudar com que ele conseguisse fazer as coisas, sabe? Ela falou que não precisava de cuidadora, que ela ajudava. E realmente, meu irmão, ele tem um apego muito grande com essa professora. Essa professora já é uma senhora, então isso a minha mãe ficou muito admirada, porque normalmente as senhoras, as pessoas mais velhas, elas não acreditam no transtorno do espectro autista. E o meu irmão, ele é muito apegado com essa professora. Então, ela ensinou ele a pintar. Por exemplo, meu irmão não sabia desenhar, ele aprendeu a fazer uma cabecinha e um corpinho, tipo, torto, né? Mas do jeito dele, porque ele tem 4 aninhos. E ele aprendeu a brincar de esconde-esconde por conta da professora. A professora também, meu irmão, tinha muita mania de ir no parquinho pegar areia e jogar na cara das crianças. Nossa senhora! E as crianças iam chorando porque era no olho. Aí a professora ensinou que não podia, começou a brincar, ele aprendeu a montar castelinhos, coisas. Então assim, a convivência na escola pra ele é muito boa. Tinha coisas que meu irmão tinha seletividade alimentar e ele não comia. Minha mãe tinha medo também dele ficar com fome na escola. A professora foi dando um jeito de tentar, tipo, seus amigos estão comendo, que legal, fazendo brincadeiras. E ele começou a comer pão que ele não comia, a comer algumas frutas que ele não comia. Então a escola tipo, foi fundamental pra ele. E já falando sobre isso da alimentação, ele tem alguma rotina específica que ele tem que seguir? Tem algum alimento que ele tem essa relutância em comer, em consumir? Então, o meu irmão, ele não tem uma rotina certa. Por exemplo, a minha mãe não tem, por exemplo, um cardápio semanal do que ele vai comer. Só que quando ele era um pouco menor, ele tinha um pouco mais de seletividades alimentares. E o meu irmão, ele tem uma coisa muito com embalagem, muito com embalagem. Por exemplo, ele pode gostar de uma bolacha. É a mesma bolacha, a bolacha wafer. Por exemplo, a embalagem é vermelha. Se for outra embalagem, por exemplo, marrom, ele não come por conta da embalagem. Ele não aceita, ele tipo, joga longe. Ou, por exemplo, aqueles canudinhos de chocolate, meu irmão, se for de outra marca, ele não aceita. É muito por conta da... Não, por conta de marca, mas porque ele está acostumado com uma coisa, se sair da rotina dele, ele não come. Por exemplo, a mamadeira. Meu irmão, ele amava uma mamadeira quando ele acordava, quando ele ia dormir, tipo, coisa de bebê mesmo. E ele largou da mamadeira sozinho, por quê? Porque a minha mãe, ela trocou a mamadeira dele.
porque, né, depois de uma certa época tem que trocar. E ele não aceitou beber porque era outra mamadeira. Minha mãe tentou manter o bico, né, tipo, redondo pra ele conseguir, e ele não continuou mamando, não conseguiu. E outra coisa que o meu irmão tem relutância em comer são coisas ou muito quentes ou muito geladas. Porque o autismo, ele tem uma sensibilidade maior. Ou seja, se a gente sentir algo quente, eles vão sentir, nossa, 10 vezes mais. Se é alguma coisa fria, eles vão sentir, nossa, 20 vezes mais. Eles têm mais essa sensibilidade. Tanto em comer, tanto em ouvir também. Mas enfim, o meu irmão é muito com essas coisas geladas. Ele não consegue sorvete, se é uma coisa muito gelada, ele fica assim com a cabecinha, ele não consegue comer. Uma coisa quente, ele gosta de tudo na hora, ele não... Tipo assim, às vezes pode estar morno, ele não... Água quente, por exemplo, no frio, quente, ele não toma banho porque a água tá quente. Tipo, ele tem que estar, tipo, morno, meio gelado assim, porque ele tem essa relutância. E com alimentos específicos, o meu irmão, por exemplo, ele come bastante frutinha, sabe? Ele gosta de banana, ele gosta de laranja, ele come muita uva, ele adora uva. E sobre essas coisas mesmo é mais por conta da temperatura e da embalagem. Então é meio difícil saber o que ele vai aceitar. O novo pra ele é estranho. Por exemplo, o salgadinho. Ele viu minha irmã comendo, se for de uma marca que ele não gosta, ele não vai comer. Ele vai, tipo, jogar longe, não vai aceitar. Por exemplo, ele é muito caro, tá? Ele só aceita, por exemplo, o Ruffles. Só come essa. Então ele tem muito esse negócio de embalagem, essas coisas, e de aceitar o novo. Sei. Você tinha comentado sobre as consultas dele com um terapeuta, com um psiquiatra, assim. Ele tem algum medicamento que ele toma com mais frequência, que é rotineiro, alguma coisa que ele precise? Então, o meu irmão, ele faz tratamento com Respiridon, que é, bom, a médica fala pra minha mãe que é tipo o remedinho do amor, que faz com que meu irmão fique menos agressivo e consiga prestar mais atenção nas coisas. Ou seja, por exemplo, ele consegue manter mais o foco quando ele toma Respiridon, é um remédio muito forte, ele toma tipo meio ml, porque não pode tomar muito, e é 2 vezes por dia. E quando ele não toma, ele fica extremamente agressivo, extremamente irritado. Por exemplo, se ele não tomou o remédio, uma coisa sai da rotina dele, ele não consegue dormir à noite, ele fica chorando, ele tem crises de choro, você não sabe por que ele tá chorando, tudo irrita ele. Nossa, é muito difícil conviver, por exemplo, com autismo por conta dessas coisas, só que a gente tem que ir se adaptando, né? Só que ele toma esse medicamento, Risperidon, para ele conseguir se focar mais e ficar mais calmo. E também melatonina, porque meu irmão ele tem muita dificuldade de dormir. Então é meio que um remédio natural, não é uma coisa muito forte. Pra ele conseguir pegar no sono, porque por conta disso, dele ser muito ligado, ele tipo vai dormir 4, 5 horas da manhã. Então tem que dar remédio pra ele capotar, senão ele não dorme. E quando ele tá assim, agitado, tendo alguma crise, vocês têm alguma técnica que vocês usam na casa de vocês, assim, pra controlar isso, pra lidar com essa crise? Então, a minha mãe, ela fica muito... apesar dele já ter tido isso várias vezes, a minha mãe fica muito sem saber o que fazer. Só que quando ele começa a chorar, a minha mãe pega e abraça ele. Tipo, tem que apertar ele, por exemplo, bem forte. Não, que vai machucar, mas tipo, apertar ele e tipo, ficar meio que ninando, balançando ele, pra ele... Aí ele vai acalmando aos poucos e meio que fica relaxado, sabe? Sempre que ele tá tendo crise de... Porque meu irmão, ele se joga. Se alguma coisa sai da rotina, se alguma coisa que ele quer e a gente não faz, ele se joga, ele faz birra. Então, tipo assim, é muito difícil mesmo lidar com isso. Por exemplo, ele quer o celular, porque ele quer. Só que, tipo, a minha mãe, ela não gosta que ele fica muito no celular, porque ele, tipo, se desliga do mundo e só fica ali. E aí, por exemplo, ele chora, se taca no chão, e aí a gente tem que, tipo, ficar abraçando ele e, tipo, acalmando e explicando. Mesmo que talvez ele não entenda todas as palavras que a gente esteja usando, a gente tenta acalmar e ficar com ele ali, pra ele entender que não pode, que, tipo, tá tudo bem, entendeu? Que é mais a presença, né? O estar junto com ele. O estar junto pra, assim, ele conseguir se acalmar e saber lidar com isso, porque querendo ou não, ele ainda é um bebê, tipo, ele é uma criança, tem 4 anos, só que ele é um bebê ainda. Então ele tá conseguindo compreender as emoções, o mundo, tudo agora. Então, além dele ser uma criança que está compreendendo suas emoções, ele também tem um transtorno. Então, tipo, dificulta muito ainda mais. É isso, Laura. Muito obrigada por compartilhar um pouco da sua rotina, da rotina do seu irmão com a gente. É muito bom saber que existem pessoas como a professora dele que se engajam realmente nessa causa e fazem parte desse trabalho para fazer com que a vida dele seja pelo menos um pouco mais fácil. Muito obrigada a eu por ter me convidado para fazer essa entrevista, porque
eu acho muito importante conscientizar as pessoas sobre esse assunto, entender um pouco do mundo do autista. Então eu espero que essa entrevista tenha mudado a sua visão de como é o mundo e como é conviver com o autista. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje. E como a Laura disse, que vocês tenham mudado pelo menos um pouco essa visão do que é o autista, do que é o autismo, como é conviver com esse transtorno. E a gente se vê então no próximo Entrevistas. Beijo, até a próxima!